Sexta aula: distribuição dos custos dos departamentos de serviços. Neste momento, iremos analisar a produção do custo feito de forma que teremos que distribuir os custos por departamentos de produção. Aquele que o produto passa fisicamente pelo setor e os custos dos departamentos de serviços. Aquele que o produto não passa fisicamente pelo setor, mas devem se apropriar os custos, pois eles prestam serviços para os departamentos de produção. Iremos chegar ao resultado do custo indireto de fabricação. Para atribuição aos produtos, é necessário que sejam distribuídos pelos diversos departamentos para que uma melhor alocação seja realizada. Faz, então, uma investigação sobre a ligação entre cada custo e departamento onde foi incorrido e verifica-se: aluguel é um custo comum à fábrica toda e há necessidade de adoção de algum critério para sua distribuição aos diversos departamentos. Trata-se de um custo comum que englobaremos no departamento administrativo geral. B. Energia elétrica. A empresa pode manter medidores para consumo de força em alguns departamentos e um outro para o resto da empresa. Ou também pode manter apenas um medidor para toda a empresa. Desta forma, necessita de um critério de base para rateios. Materiais indiretos. Por meio das requisições, são localizados os departamentos a serem alocados os gastos desse sistema. Mão de obra indireta. O apontamento de horas demonstra o gasto feito para cada departamento. Depreciação das máquinas. As máquinas localizadas nos departamentos demonstram o gasto realizado no departamento. Temos que apropriar esses custos indiretos aos produtos, mas um problema existe, pelo fato de alguns departamentos não receberem fisicamente os produtos. Sua função é a de prestar serviços aos outros departamentos, quer de produção ou quer de serviços. Neste caso analisado, temos a administração geral, almoxarifado, controle de qualidade e manutenção. Fazendo uma análise das características desses departamentos de serviços, podemos verificar de que um critério apropriado fará a distribuição dos seus custos aos departamentos beneficiados, distribuindo dessa forma seus custos. Alguns departamentos de serviços poderão, logo na primeira distribuição, ficar sem custo por serem alocados. Outros, entretanto, talvez venha a ter uma carga maior do que antes, já que além dos que já são seus, talvez recebam um volume daquele departamento de serviço que primeiro fizer a distribuição. Por exemplo, distribuindo os custos de manutenção, provavelmente uma parte será distribuído sobre o almoxarifado, se este se beneficiar daquele. Poderá ocorrer nesse sistema de rateio um processo de alocação reflexiva, um departamento que distribui custos para vários outros e também para si mesmo, ou, o que é mais comum, haver um retorno de custo a um departamento de serviço que já tenha distribuído seus custos indiretos de fabricação. Nessa última alternativa, há um verdadeiro ping-pong, só possível de se levar o bom termo normalmente com recursos eletrônicos de processamento de dados, devido ao grande volume de cálculos a efetuar. Por exemplo, poderíamos ter
nesse caso que estamos verificando, uma situação em que a administração geral deve ter parte de seu custo indireto de fabricação, rateada à manutenção. Mas depois, esta fará a alocação dos seus próprios custos e uma parte será, de novo, distribuída sobre a administração geral, já que esta também se utiliza dos trabalhos daquele setor. Teríamos novamente que ratear a administração geral e mais uma vez haveria uma parte recaindo sobre a manutenção. O processo só termina quando o custo a ser rateado assume um valor pequeno e a empresa resolve então parar o sistema e alocar essa última importância a qualquer outro departamento que não aquele dos quais a receberia de volta. O critério mais utilizado na prática é o de se hierarquizar os departamentos de serviços de forma que aquele que tiver seus custos distribuídos não receba rateio de nenhum outro. É uma forma também relativamente arbitrária, mas normalmente impossível de se evitar. Na 7ª aula, estaremos estudando rateio dos custos indiretos para os departamentos dos serviços.